estamos indo? Estamos aqui, sentados na igreja, porque um verdadeiro culto de adoração é feito por todos nós, seja sentado na igreja ou participando da programação. E você, aí atrás dessa tela, também faz parte dessa programação. Então venha conosco e leve a Deus sua oração e seu louvor. Recebam as bênçãos desse culto. ADLV. Agora nós vamos cantar Pés na Terra e Olhos no Céu. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou, seguindo até encontrar meu Jesus. Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. A próxima música que nós cantaremos é a música Maranata, conhecida de todos, e fala da esperança que nós temos na volta de Jesus. E eu peço que você cante com toda a alegria no seu coração essa canção. Agora nós cantaremos a música Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Sei que viva estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Boa noite, igreja. Agora, para a próxima música, a gente gostaria que todos vocês ficassem em pé. E a próxima música agora, ela fala de água. Todos aqui sabemos que Jesus é nossa fonte de água inesgotável, nossa fonte de água eterna. E Ele veio aqui, se derramou pela gente, então, por que não cantarmos, né? Por que não usufruirmos dessa água que Ele nos dá? Então vamos cantar Vinde às Águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e
E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Vamos fechar os nossos olhos para falar com o nosso Rei? Pai de amor, nós estamos aqui em Tua casa. Estamos aqui para Te adorar, Pai. Estamos com sede de ouvir a Tua palavra. E eu sei que todos os que estão também nos assistindo estão com a mesma sede de sentir a presença do Teu Santo Espírito. Então, por favor, unja, Senhor, o pregador desta noite, para que ele fale completamente conduzido por Ti. Continue ao nosso lado, dá-nos a Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, tudo bem? Só um recadinho, tem uma Duster ali no estacionamento, placa QCR 1G43. O dono dela só tem que dar uma chegadinha lá, dar uma acertada no estacionamento, que ela está parada meio errada. Vou repetir. Você pode chegar lá? Tá, obrigado. Poxa vida. Oi, Milena. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu estava pensando aqui, ainda bem que te encontrei aqui na igreja. Estava pensando aqui comigo. Poxa vida, eu venho aqui na igreja e sempre vejo gente que está aqui sábado, domingo ou quarta-feira, trabalha o dia inteiro
ainda vêm para a igreja, e alguns ainda têm cargo na igreja, trabalham como se ganhasse, mas alguns nem ganham nada para fazer esse trabalho. Sim. E eu estava pensando, poxa vida, eu sei que tem inspiração de Deus e tal, mas deve ter algo a mais que continua trazendo esse povo para a igreja. Pois é, né? Sempre tem alguém que inspira a gente a seguir os caminhos de Jesus. Quem que te inspira? Boa pergunta. Eu acho que talvez meu pai me inspire um pouco, minha mãe também, que eles sempre me trazem para a igreja, me ensinam os caminhos. É bom. A família é muito importante, né? Quando a gente vê nossos pais fazendo as coisas, a gente acaba seguindo. Além de Jesus, né, que é a nossa inspiração unânime, vamos perguntar para a igreja quem que inspira eles? Sim, podemos perguntar para a igreja. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Tem alguém aí que pode me dizer alguma inspiração? Vocês que levantaram a mão, podem vir aqui. Vamos pegar aqui, conseguir mais respostas. Vocês têm alguém que inspira vocês a continuar vindo para a igreja, fazendo aqui o programa dos adolescentes? Tenho. Eu posso dizer, assim como você, que meus pais são uma boa inspiração para mim, para influência para vir para a igreja, tanto meus pais quanto minha família inteira. Acho que a minha resposta vai ser meio padrão também, porque também os meus pais se me inspiram. E eles me inspiram muito por eles estarem sempre vindo na igreja, sempre dispostos a estar ajudando, sempre se envolvendo com tudo que eu vejo que eles estão se envolvendo e sempre dando ao máximo mesmo, estando ocupados, tendo que fazer outra coisa. E eles sempre estão vindo. Então, por isso, eles são a minha maior inspiração para continuar na igreja. Poxa, então a família realmente Muito aqui, importante. que a gente conseguiu, é muito importante. Se vocês quiserem, podem sentar. É aquele ditado, né? Vem de casa. Na igreja também. Mais alguém? Quero saber, alguém mais tem alguém que possa ser considerado como inspiração para vir para a igreja? Alguém que ouviram na TV Juvevê, por exemplo, um pastor? Alguém que trouxe para a igreja? Vamos escolher aqui, então. Agora a gente vai ter que apontar o dedo, se ninguém se... Ninguém levantou. Tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome, rapaz, é difícil de eu falar, mas eu vou dizer, Florisvaldo. Ele é um membro muito comum na igreja, já muito conhecido, já, né, seu Flores? Seu Flores, eu sempre vejo o senhor aqui, quarta-feira, domingo, sempre, um homem de muita fé, e por isso que eu quase que vim direto no senhor. Eu queria perguntar para o senhor, toda essa fé, o senhor tem alguém que se inspire? Que você inspira? Rapaz, eu tenho os meus familiares. Eu tive um pai que era um fiel frequentador da igreja. Não faltava nos cultos. Então, eu desde pequeno, desde 15 anos, passei a frequentar a igreja e já fazem 76 anos que eu estou na igreja. Desde 15 anos. Amém. É um relato realmente muito interessante. E a senhora? O que me inspira mesmo a vir à igreja é adorar a Deus. Sempre eu venho aqui pensando que eu estou vindo ao encontro com Deus. Muito obrigado para o senhor, para a senhora. É muito bom ter pessoas de grande fé aqui na nossa igreja. Vamos ver se a gente acha mais, Milena? Eu parei aqui, hein? Tem um banco cheio. Quem que vai falar? Quem me inspira a vir à igreja é primeiro Deus, com certeza, e depois a comunidade, que é muito bom estar entre irmãos. Essa é a minha inspiração. A gente recebe uma força muito grande, né, dessa comunidade, que também é a nossa família. Muito bom. Aqui tem mais um. Estamos aqui com a dona Marlene, né? E ela diz que tem um relato interessante. A minha maior inspiração é Jesus. Eu nunca esqueço que o meu instrutor bíblico se chamava Júlio. Ele morava no Rio Grande do Sul, tinha 7 filhos. Ele deixava os filhos dele e ficava meses
Foi numa série de conferências que durou 3 meses. Esse homem foi 2 vezes para o Rio Grande do Sul. Ele vinha para a região de Maringá. Olha a distância, irmãos. Isso há 37 anos atrás. Minha inspiração é Jesus. Mas o irmão Júlio, que depois se tornou pastor, era uma inspiração. Até hoje eu lembro dos estudos bíblicos que ele me deu. 3 meses depois eu me batizei e minha vida mudou completamente. Eu espero vê-lo no céu. Ele já descansa no Senhor. Amém. Ainda bem que temos homens assim, sempre trazendo e inspirando as pessoas da igreja. Diana. Vamos pular para o banco de trás aqui? Boa noite. Meu nome é Dionei, para quem não conhece. Claro que a nossa principal inspiração é Jesus, né? Esse é o nosso real motivo de estar aqui. Mas, durante os anos que eu estive na igreja, realmente tiveram homens, mulheres, pessoas de fé que realmente nos inspiram, né? Eu vejo que, às vezes, hoje em dia, às vezes, em alguns lugares, eu percebo que às vezes as pessoas não respeitam, não tem aquele olhar diferente, até para um pastor, né? Não que ele seja um homem com poderes sobrenaturais, mas é um homem ungido por Deus, escolhido por Deus, né? Então eu tenho muitos pastores que passaram na minha vida e irmãos mesmo, anciãos, e dentro dessa igreja, o irmão Flores, né? E a irmã também, assim, são pessoas que dão um exemplo muito grande, né? Para mim, eu olho eles assim, pessoas que estão se batizando ali na frente, sempre é a família que está ali, né? Então, assim, que tocam muitas pessoas. Eles fazem isso aqui por amor e me inspiram a estar também fazendo isso. Muito obrigada, com certeza, né? Clisma? E aqui, acho que podemos ser o último, talvez, com o pastor, né? Que com certeza deve ter muitas histórias interessantes, mas podia dizer pelo menos uma dessas histórias, uma pessoa que realmente te inspirou a estar aqui? A minha mãe. Amém. Eu aprendi a vir à igreja muito por causa dela e eu amo estar na igreja. E também, como pastor, eu tenho que vir. Mas eu venho por amor, com certeza. É o melhor lugar que, para mim, para nós estarmos é aqui. E eu gosto de estar aqui. Eu venho para cá e eu tenho paz. Quando está a cabeça muito cheia, você senta aqui nesse banco aqui, você olha e você conversa com Deus. É um lugar bacana. E eu entendo quando Davi dizia, eu quero estar na casa de Deus. É bom demais. Amém. Com todos esses relatos, eu acho que a gente pode chegar à conclusão que talvez todos aqui, dentro da sua mente, tenham alguém que inspiraram, nos trouxeram para cá. É muito bom, né, ouvir o lado da igreja, de ter tanta inspiração. E a gente vem para cá para estudar a Bíblia também, e a gente sabe que na Bíblia tem muitas histórias, né, que nos inspiram. Além da história de Jesus, como o pastor falou de Daniel, de Davi, de Pedro, de João, todo mundo pode ser uma inspiração para a gente. Mas aí fica a pergunta, né? Será que a gente inspira alguém? Será que a nossa vida é exemplo, inspiração para alguém? É uma coisa a se pensar. Com isso, acho que vamos por aqui. Vamos ver se a nossa pregação fala sobre isso. Obrigado. Até mais. Boa noite, igreja. Tudo bom, Nath? Bom, não sou eu hoje que vai ser a inspiração da noite, né? Na verdade, quem está aqui ao meu lado hoje, ela que vai trazer essa mensagem que, como vocês puderam ver, né? Já é inspiradora, né? O sermão nem começou e já deu para instigar um pouco, né? Um pouquinho do tema que ela vai apresentar aqui. Então, o tema da Nath hoje é quem te inspira. E, Nath, você já é uma inspiração porque eu tenho certeza que tem muitos adolescentes aqui que não têm essa coragem e esse dom que Deus te deu de estar aqui na frente. E você, ao falar, ao pregar, você estimula eles a isso, né? E se por um acaso, às vezes é questão de perfil, né? As pessoas não estarem estimuladas, se por acaso ela não for estimulada a estar aqui na frente para pregar, com certeza a sua mensagem vai inspirar muitas pessoas aqui. Então, que Deus possa estar te usando aqui nesse momento. Obrigada, pastor. Então,
Como vocês já devem ter percebido, o tema dessa pregação de hoje é Quem te inspira? Primeiramente, temos vários tópicos para essa pergunta. Temos tantas histórias, pessoas, personagens, muita coisa que a gente pode se inspirar. Mas é claro que a gente vai focar mais na Bíblia e mais na fé. Afinal, por que nós buscamos uma inspiração de algo ou de alguém? Por que a gente procura um exemplo, algo? Por quê? A gente procura por um modelo de fé. E, bem, um modelo de fé seria algo como uma pessoa que a gente segue de exemplo, algo que alguém já fez que mostra que a gente possa fazer também. Afinal, é muito difícil fazer o impossível ou fazer algo que alguém nunca fez. Mas se alguém já fez antes, a gente consegue. É mais fácil pensar nisso. Então, eu penso que cada um aqui tem um exemplo também, que você deve seguir ou se inspirar, mas às vezes é uma pergunta difícil para certas pessoas. Como foi uma pergunta para mim? Foi difícil pensar para mim quem me inspira da Bíblia, da história e na vida. Afinal, eu sou só um adolescente, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, eu penso que, para mim, o maior exemplo religioso que eu tenho é a minha mãe. Por mais, aconteceu muita coisa na vida da minha mãe que é muito chocante. E é impressionante como ela ainda anda na fé. Para mim, se perguntasse para mim, o que você acha que vai para o céu? Se Deus viesse agora, quem você acha que estaria lá no céu? Eu falaria minha mãe. Por mais que às vezes ela pensa que não vai estar lá e tudo mais, para mim sempre, desde criança, ela era uma pessoa que eu tinha certeza que vai estar lá no céu. Sempre foi assim para mim e eu acho que me basear na minha mãe é a melhor coisa que tem. Então, vamos agora para alguns personagens da Bíblia. Primeiramente, eu fiz algumas pesquisas, como que personagens normalmente inspiram mais as pessoas. E não é um ranking nem nada, mas é uma lista. Mais perto? Tá. Primeiramente, nessa lista, temos Jesus. A história de Jesus, ela é citada antes da Bíblia, no Antigo Testamento, mas temos ela em Mateus. O nascimento de Jesus começa em Mateus, lá em capítulo 1. E agora eu só vou citar onde começam algumas histórias, mas vocês não precisam procurar. Temos primeiramente a história de Moisés, que também é uma figura que muitas pessoas se inspiram na Bíblia. Afinal, Moisés ele andou muito tempo guiando o povo do Egito. Acho que a história dele foi feita realmente para ser inspiradora. E a história dele começa em Deuteronômio 34, 5 a 6. E, novamente, na verdade, começa em Êxodo. Desculpa, eu confundi. Em Êxodo 1, aparece o nascimento de Moisés. Outro também personagem que inspira muitas pessoas é Davi e Golias. A história de Davi e Golias é uma grande inspiração também. E ela é apresentada em 1 Samuel 17. Temos a história de Jó, que é apresentada no capítulo de Jó. Olha, ele tem um capítulo só para ele, explicando só a história dele, para ver como ele é uma figura inspiradora. Também temos José, que é apresentado em Gênesis 37 a 50. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses personagens. Jesus. Acho que eu nem preciso falar muito. Jesus é literalmente o próprio Deus que desceu em forma de humano e veio salvar a gente. Ele mostra pra gente que a gente também pode fazer a mesma coisa que ele fez. É claro que ele sendo Deus e tudo mais, ele nunca pecou. E isso já não é algo que a gente tem muita capacidade, de nunca pecar. Mas Jesus mostrou como que ele pode suportar as coisas do mundo do pecado, como ele não caiu na tentação. Não foi só poder divino, foi o próprio Jesus também que não caiu em tentação. Então ele também mostra pra gente como a gente pode seguir uma vida de exemplo. Essa é a história de Jesus.
desde o começo ao fim, está mostrando para a gente como ser o nosso melhor de como humano. E não como pessoas ou assim, mas como humano mesmo. Algo mais verdadeiro. Como eu já comentei um pouco sobre Moisés, desde sempre, parece que a história dele foi criada para se inspirar e para guiar o povo de Egito. Desde o começo, ele também é um personagem que nasceu desde o começo, indo e buscando a palavra, mostrando para a gente o que realmente fazer, o que realmente ser de exemplo, o que fazer ou não. A história de Davi e Golias eu não achava que estaria nessa lista, mas aparentemente isso inspira bastante pessoas também. Como Davi, ele é retratado como um jovem, não uma criança, nem um adolescente, e sim como um jovem, quando ele derrotou uma ursa, um leão, só para proteger as suas ovelhinhas. E logo depois ele derrotou um gigante. E isso é uma coisa que me deixa muito curiosa, porque quando você lê pela primeira vez a Bíblia e você se depara com a história de Davi e Golias, às vezes você nem repara que a Bíblia está literalmente falando de um ser humano gigante. Eu literalmente parei para pensar alguns anos atrás e fiquei, peraí, por que tem um gigante na Bíblia? De onde que ele apareceu? Eu nunca tinha parado para pensar que os gigantes realmente tinham existido. Mas aí que eu fui pesquisando um pouquinho mais na Bíblia e percebi que os nossos seres humanos, antigamente, tipo Adão e Eva, tinham 4 metros. Então é totalmente possível que, vindo mais do Velho Testamento, mais para perto da Arca de Noé e tudo mais, os seres humanos ainda eram grandes e foram diminuindo de tamanho e também diminuindo de idade. Tem personagem da Bíblia que quase chegou aos 1000 anos. Coisa que a gente luta para chegar no 100. E eles chegaram brincando. Literalmente chegou, dormiu e pronto, já tem 100 anos. E essa parte também é uma das minhas partes favoritas da Bíblia. Como que começou tudo isso? Antes da história de Noé, me deixa com muita curiosidade, porque a gente quase não tem nenhum registro terrestre antes do dilúvio. Porque o dilúvio foi lá e apagou tudo. A gente só tem o que está registrado na Bíblia. E é muito difícil achar provas e coisas que aconteceram antes do dilúvio. Isso é uma parte muito curiosa. Voltando para aqui, temos a história de Jó. Jó, ele é retratado como uma pessoa que sempre viveu em fé. Mas a história dele não foi feita para mostrar para a gente como viver em fé em circunstâncias normais. E sim mostrou para a gente, além de outros tópicos, como provas e de outras coisas, é muito interessante ver o capítulo de Jó, porque não fala só da história de Jó, também fala de como que Satanás ainda podia ir para o céu. Não, ele não podia ir para o céu, mas ele ainda podia chegar lá. Ele não era convidado, não era bem-vindo, mas ele ainda podia chegar lá, antes de Jesus. Antes de Jesus morrer, Satanás ainda podia ir lá para o céu. Só que ele não era bem-vindo, não era lá e lá não pertencia a ele. Tanto que em Jó, Satanás conversa com Deus falando de eu sou representante da terra. E Deus fala, não, você não é representante da terra. E Satanás fica, como assim? Eu domino aquele lugar? E Deus aponta para Jó, falando, aquele cara lá você não domina, aquele cara lá, Jó, ele é um ser humano que vive na fé e ele você não tem controle. E aí, vai lá, coisa vem, coisa vai, e Satanás acaba tendo a permissão de Deus para fazer o que bem entendia ali, para testar a fé de Jó. A história de Jó foi feita para mostrar que não importa o que aconteça, não importa as coisas terríveis que vão acontecer na nossa vida, teve alguém que se manteve em pé. Jó sofreu no capítulo de Jó, desde o começo, é muita sofreção. O cara sofre um monte ali. E se fosse qualquer pessoa que não tivesse fé, não tivesse conhecimento de Jesus, ficaria muito chateado, pensando o que está acontecendo e tudo mais. E Jó continuou na fé dele, o que era praticamente impossível. Nem os amigos, nem a mulher de Jó acreditavam no potencial dele. Falavam para ele, cara, você está na miséria, você está no fundo do poço. Na verdade, você passou do fundo do poço. Eu nem achava que era possível passar do poço e você passou do poço. E Jó continuou na fé. É claro que teve algumas partes que Jó começou a duvidar, pensando, Senhor, por que você está fazendo isso? Por que não sei do quê? E aí foi mostrando para a gente também que não era
não foi Deus que causou isso a ele, e sim Satanás. E mostrando para a gente também que a gente não deve culpar Deus e tudo mais. A história de Jó também é um grande exemplo de outras coisas que é apresentadas na Bíblia. Que as histórias da Bíblia são focadas em várias questões. Que a história de Jó é focada de superação. Questão de superação e tudo mais. Também temos José, que eu fiquei impressionada porque a história de José é de Gênesis do capítulo 37 ao capítulo 50. Então é muita coisa. É um dos motivos de eu não estar lendo as histórias deles também, porque tem história aqui que é muito longa. História aqui que seria uma pregação inteira só para contar a história deles. Temos José, que foi mostrado como um filho favorito, foi vendido, teve prova de fé, teve testemunho, teve milagre. A história de José é repleta de exemplos e de coisas, mas é mais focado em outras questões, como temos José, né? Que ele foi do pior, não tão pior assim, mas ele foi um dos piores casos para ele, sozinho, para muito bem acompanhado. Ele foi de um lugar sozinho, sem muita escolha, e foi mostrando o que é realmente ser uma pessoa boa. Ele foi uma pessoa boa e foi um dos motivos dele ter conseguido chegar ao topo. Porque ele sempre fez a coisa certa, fez o que Deus mandava, e literalmente, de sozinho, ele foi para confiar em Deus. E aí agora chegamos na parte que eu mais queria. A minha parte favorita. Muito bem, vamos orar para abrir a Bíblia agora. Senhor Deus, abençoe essa noite de domingo, que tudo possa dar certo. Agora vamos abrir a palavra santa do Senhor e que as palavras que vamos ler agora possam tocar os corações das pessoas. Muito bem. Amém. Vamos começar com uma história que ela é simplesmente contada muito devagar e que eu tenho dúvidas sobre. Que é uma história interessante para mim. E isso sim que eu considero ser a minha inspiração. E aqui é a história de Gênesis 5, 21 a 24. Tá bom, vou repetir. Gênesis 5, 21 a 24. E esse versículo conta sobre a história de Enoque. Tá bom. Enoque viveu 605 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu mais 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si. É uma história contada bem curtinha. Ela só é uns 3 versículos e já conta sobre Enoque. Que ele foi um cara que ainda vivia naquela época que você vivia 100 anos brincando. E é uma parte um pouco engraçada da Bíblia. Se você reparar, contém um pouquinho de ironia. Porque fala, Enoque andava com Deus. E ele andou tanto com Deus que não foi mais visto, porque Deus levou ele. Tem algumas brincadeiras que Enoque andou tanto com Deus que foi parar no céu. Olhou, andou com Deus e quando menos percebeu já estava do lado dele. É uma parte tão curtinha da Bíblia que quando você lê pela primeira vez, você pode até passar reto, sem querer, porque é explicadinho e nunca mais é citado. Só lá depois, só em algumas outras partes que é citado novamente Enoque, que ele estava lá no céu, mas não é mais citado ou focado na história dele. A gente não sabe direito o que ele fez. Ele literalmente, de acordo com a Bíblia, ele andou com Deus. E apenas isso, ele andou com Deus. E você pensa, para uma pessoa andar com Deus e todos os anos da sua vida, todos os dias andar com Deus, ficar com Deus, orando o tempo todo,
E olha que ele viveu bastante, então não era pouca coisa. E aí ele teve a honra de ser levado para o céu antes mesmo de Jesus voltar, antes mesmo de Jesus nascer, de ter a chance de redenção. Enoque já estava lá no céu. E eu acho interessante porque pensar, o que estava acontecendo em volta de Enoque para o que ele fez ser o suficiente para ele ir para o céu? O mundo devia estar realmente terrível. Devia estar realmente uma situação muito triste. E Enoque, ele era uma pessoa que sempre ficou na fé. E foi parar no céu. E bem, a minha parte favorita da Bíblia são esses personagens que foram parar no céu. Algumas histórias deles são muito bem contadas, muito bem explicadas. Como a de Moisés, ele também foi parar no céu. Mas teve outras, como a de Enoque, que ele só foi parar no céu. Ele andou com Deus e foi parar no céu. Agora vamos para Deuteronômio 34, 5 a 6. Repetindo, Deuteronômio 34, 5 a 6. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Esse o sepultou no vale na terra de Moabe, diante de Beter-beor. Mas até hoje ninguém sabe do lugar de sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não haviam se enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Eu acabei lendo o versículo a mais só para ficar mais completinho. Moisés, ele, como eu tinha citado antes, eu acho que já deu de citar, mas Moisés foi um grande exemplo e tudo mais. Como podemos ver, Moisés, no final de sua vida, ele acabou cometendo um pecado. E isso acabou decepcionando um pouco Deus. E isso levou ele a ter uma punição. Ele não poderia pisar na terra que ele estava levando o povo. Isso foi triste, mas como Deus não esqueceu das ações de Moisés. Deus não esqueceu dos anos e anos que Moisés dedicou sua vida para levar um povo rabugento, reclamão e chato para uma terra prometida, porque ele não teve facilidade. Não foi fácil para Moisés levar um povo, não foi só simplesmente, gente, vamos para uma terra onde a gente vai poder viver muito bem, a gente não vai ter guerra, vai ser muito legal, vamos lá. E o povo, eba, vamos lá, e foram tranquilos. Não, foi chato. E Moisés, ele também é um grande exemplo de paciência, mostrando se você está ficando irritado de ficar numa fila por muito tempo, para qualquer coisa, ficar numa fila, você está ficando irritado, está ficando sem paciência, Moisés teve que ficar mais de 40 anos com um povo chato. E como Deus reconheceu as ações de Moisés e levou ele para o céu. E teve até uma briga entre Satanás e Deus para ver quem ficava com o corpo de Moisés. Porque Satanás falava, ele pecou, ele não merece. E ele morreu também, ele não merece. E Deus falou, ele merece sim, eu vou levar. E Deus levou. E agora ele está lá no céu. A próxima história é de Elias. E a gente pode achar essa parte em 2 Reis 2, do 1 ao 14. Aqui, em 2 Reis 2, 1 ao 14, vemos uma conversa entre
Elias e Eliseu. Elias foi um grande profeta e, chegando ao final de sua vida, ele recebeu a notícia que Deus ia levar ele para o céu. Então ele estava preparando Eliseu para poder continuar seguindo o caminho dele. É um pouco longo, mas, por favor, gente, tenha um pouco de paciência. Quando o Senhor estava para tomar Elias no céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, levando-o por sua cabeça? Ele respondeu: sim, também já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como vive você, não deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, levando por sua cabeça? E ele respondeu: sim, eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como vive você, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados. Ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Então Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do Espírito Santo. Elias respondeu: você fez um pedido difícil. Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Como podemos ver aqui, foi uma história de Elias antes dele ir para o céu. E eu achei interessante, porque antes de eu procurar esse versículo na Bíblia, eu escutei o pastor falando dessa história. Só que eu nunca tinha reparado que ele era levado para um redemoinho, e não pelos cavalos de fogo e a carruagem. Eu não tinha reparado. Obrigada, pastor, por ter falado isso. E como podemos ver aqui também, Elias, ele não só foi levado ao céu, e sim continuou o seu trabalho na terra por outra pessoa. Continuou por Eliseu. E é interessante, porque Elias era um grande profeta, muito profeta. E também o que faz pensar que, se muita gente já sabia que Elias ia para o céu, era porque espalharam isso? Porque Elias, como ele era um profeta tão grande, quando ele recebeu essa notícia, ele contou para alguns e acabou se espalhando, fazendo esses profetas contarem para Eliseu que, você sabe que ele está sendo levado para o céu, né? Que ele vai embora, você sabe disso, né?
E Eliseu fala, sim, eu sei, mas não fala nada, que eu quero que seja surpresa. Parece muito isso. E aqui temos as minhas histórias favoritas. Por quê? Elas são as minhas favoritas? Porque eu considero essas histórias como um grande exemplo para mim? Pelo simplesmente o fato que são personagens que foram para o céu antes da hora. O que eles tiveram que fazer para Deus reconhecer o trabalho deles e levar eles para o céu. Isso é simplesmente magnífico, pensar que tem sim seres humanos andando no céu agora mesmo. Eles estão lá, literalmente ao lado de Deus. Isso realmente é muito inspirador e me faz pensar bastante. E agora estamos chegando ao final, mas eu gostaria de falar de uma história que eu também considero importante. Uma história que já aconteceu e que ela se encontra em Apocalipse 3, 14 a 22. A carta à igreja de Laodiceia. Vocês sabem o que é a igreja de Laodiceia, irmãos? Sabem, não sabem? Então vamos ler o que fala na Bíblia sobre a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdade, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza e que você não é frio nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que, infelizmente, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim outro refinado pelo ouro, pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim que você não possa ver. Assim que você possa ver, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se sentar-se comigo no meu trono, ao meu trono. Assim como também eu venci e me sentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como vocês podem perceber, é uma carta praticamente condenando a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não é rica do Espírito Santo, nem pobre do Espírito Santo. E não sei se vocês sabem, mas vocês já beberam um copo de água morno? Uma água que não é quente e nem fria. Eu já tive um teste de pegar um copo de água e colocar no micro-ondas por 5 segundos. A água estava morna. E quando eu fui tomar, eu quase cuspi aquela água. Realmente, fazer esse teste para você perceber que o morno, uma água morna, não é boa. Você realmente tem vontade de vomitar o que você está bebendo. E o que faz pensar, se Deus compara uma igreja, a fé de uma igreja, com algo morno e fala que quer vomitar essa igreja da boca, é algo muito chocante. O que Laodiceia fez? E é um dos exemplos aqui, que é citado na própria Bíblia. Uma pessoa diz, eu sou rico, eu não preciso de mais nada. E Deus diz, você pode ser rico na terra, mas você não é rico do Espírito Santo. Então, de nada te serve. De nada serve se você não for rico do que realmente importa. E a igreja de Laodiceia
Tem isso. E Deus também faz o convite falando, olha, eu estou aqui, eu ainda estou batendo na porta do seu coração, da igreja, eu ainda estou aqui. Se alguém quiser abrir, eu estou lá para salvar vocês. E é isso que eu penso. Como a gente está falando de inspirações e de exemplo, uma igreja, eu paro para pensar, uma igreja é feita de pessoas. Não era a igreja em geral que estava morna, eram as pessoas. Afinal, uma igreja é composta por um grupo de pessoas, cada um com uma função, cada um fazendo certa coisa, cada um prestando atenção. Mas se Deus diz que a igreja é morna, é porque a fé da pessoa está morna. São as pessoas. Cada pessoa individualmente, Deus está falando no coração de cada pessoa, falando, você é quente, frio ou morno? Agora eu pergunto para vocês, irmãos, vocês se consideram quente, frios ou mornos na fé? Eu espero que seja quente. Eu espero que todos aqui estejam muito bem de fé. Mas estar no morno é estar no meio termo. E é igual aquela coisa de estar no muro. Aquele exemplo famoso do muro de um pé para o lado de Satanás, um pé para o lado de Jesus. E você está em cima do muro. Mas o muro é território de Satanás. Então não adianta nada você estar no muro. Porque ele é território de Satanás. Não existe o meio, o começo ou o fim. É tudo o começo e o fim, não tem o meio termo, porque o meio termo não existe. O meio termo não é algo bom, é algo ruim. E é exatamente é isso que acontece com a igreja de Laodiceia. Agora vamos ter a mensagem musical.